Boa tarde a todos, a todas. É uma honra estar aqui mais uma vez para abordarmos agora o tema, a questão ambiental à luz da espiritualidade. Desculpem. Bem, a questão ambiental, então, à luz da espiritualidade. Quando nós pensamos em ambiente, qual a ciência que está a ela atrelada principalmente? A ecologia. Será que existe alguma relação da ecologia com as bases espíritas? O que é ecologia? É o estudo das inter-relações dos seres vivos com o ambiente. Vamos fazer uma análise disso e, ao final, tentarmos chegar a alguma conclusão em relação àquilo que devemos fazer para revertermos essa preocupante realidade que hoje enfrentamos no que tanja à saúde da nossa Terra, do nosso planeta. Se a saúde da humanidade está bastante abalada, comprometida, conforme tem sido mostrado aqui, através de todas as palestras, como estará então a saúde do nosso planeta, dessa morada, de uma das moradas da casa do Pai? Conforme André Trigueiro, acho que muitos conhecem, um jornalista da Rede Globo, especializado em meio ambiente e espírita. É um grande divulgador do espiritismo, um grande divulgador das questões preocupantes relativas ao meio ambiente. Ele diz que a ecologia e o espiritismo são ciências sistêmicas que procuram investigar, cada qual com sua ferramenta de observação, as relações que sustentam e emprestam sentido à vida. Vamos interiorizar esse termo final, sentido à vida. A pergunta que nós devemos nos fazer, cada um para si: qual o sentido da vida? Em A Gênese, Allan Kardec nos ensina: assim, tudo se liga no universo. Tudo se encadeia. Tudo está submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Desde a materialidade mais compacta até a espiritualidade mais pura. Prestemos atenção nessas palavras. E também Kardec nos ensina que tudo no universo, tudo, é transformação do fluido cósmico universal. Tudo. Nós, os planetas, as estrelas, tudo. Base do Espiritismo. Aquilo que eu disse ontem, para que entendamos os andares superiores, nós precisamos começar a entender a base, o alicerce, as fundações que sustentam um edifício. Sob a ótica espiritual, não importa o número de andares que tenhamos acima dessa base, mas sem entendermos a base, fica difícil entendermos o resto. Reflitamos de forma simples sobre essas bases. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, escreveu: a ciência e a religião são as duas alavancas
da inteligência humana. A ciência, revela as leis do mundo material, e a outra, as leis do mundo moral. Mas estas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. As contradições decorrem do nosso desconhecimento. Porque, sob a ótica divina, não há contradição. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. Reflitamos sobre isso. Nós vamos agora, rapidamente, dar uma passada sobre a história da Terra. Resumidamente, ultra resumidamente. A Terra em sua origem, ela foi originada há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Vejamos as transformações às quais o nosso planeta foi submetido e depois veremos o que nós estamos fazendo com bilhões de anos de evolução. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, o que era esse planeta? Rochas derretidas que eram esguichadas das profundezas. A atmosfera era densa, desprovida de oxigênio, carregada de vapor d'água, com altas concentrações de carbono, ou seja, uma fornalha. Impossível a vida, biologicamente falando, numa situação dessa. Ao longo dos milhões de anos, a Terra esfriou. O vapor d'água condensou-se e caiu em chuvas torrenciais. A distância certa do Sol, nem muito longe, nem muito perto, permitiu que a água se conservasse na forma líquida. Observemos os preparativos para nos receberem. A água cavou canais, rios, foi retirando minerais das rochas e, gradativamente, os adicionou à água doce do oceano, tornando-a altamente concentrada em sais. Assim surgiram os mares e oceanos. E a vida, biologicamente falando, há cerca de 3 bilhões e 800 milhões de anos, ou seja, 700 milhões de anos após o início de tudo. As arqueobactérias foram os primeiros seres vivos. Eram dependentes do calor da Terra, com exceção das cianobactérias, algas verdes azuis, que têm a capacidade de capturar a energia do Sol, sendo responsáveis por 70% do oxigênio planetário. Então, as arqueobactérias são bactérias que suportam situações muito inóspitas, muito difíceis em termos ambientais, altíssimas temperaturas e assim por diante. Então, essas bactérias deram início à vida, sob o ponto de vista biológico. São as ancestrais de todas as espécies vegetais, as cianobactérias, tendo mudado o destino do planeta pela transformação de sua atmosfera. Então começou a ser preparada a atmosfera para que aqui pudéssemos estar hoje. O que aconteceu com o carbono que envenenava a Terra com dióxido de carbono? Micro-organismos oceânicos começaram a trabalhar. Tinham suas carapaças então formadas por esse CO2 atmosférico dissolvido na água. As camadas de solo dos oceanos são formadas pelo acúmulo dessas carapaças. Portanto, o dióxido de carbono está preso na crosta. Foi a vida que alterou a atmosfera. Os vegetais utilizavam a energia solar, que lhes permitia quebrar as moléculas de água, e o ar se encheu de oxigênio. Olha a transformação. Ao longo de milhões de anos.
O ciclo terrestre da água é um processo de renovação constante. Quedas d'água, vapor, nuvens, chuva, nascentes, rios, mares, oceanos, geleiras. Há sempre a mesma quantidade de água na Terra. Todas as espécies sucessivas beberam a mesma água. E perguntamos, aproveito um parênteses, o que nós estamos fazendo com a água? Está aqui há bilhões de anos. O motor da vida é o encadeamento. Tudo está ligado. Nada é autossuficiente. A Terra depende de um equilíbrio no qual cada ser, de cada espécie, desempenha um papel importante e existe graças à existência de outros seres. Nós estamos interconectados. Todos nós, tudo. Essa é a visão holística da vida, a visão integral, sistêmica. Nada existe isoladamente. É uma interdependência para que haja o equilíbrio, a harmonia, que hoje, já não é hoje, desde que nós chegamos como seres humanos aqui, esse equilíbrio não está acontecendo. Nenhuma espécie é inútil ou prejudicial. Todas se equilibram e se harmonizam. Quando detectamos algum prejuízo oferecido por qualquer espécie, é porque nós interferimos no ambiente e o desequilibramos. É quando alguns insetos, por exemplo, tornam-se transmissores, vetores de determinadas enfermidades. Numa situação de equilíbrio, isso não aconteceria. Uma harmonia, por outro lado, sutil e frágil, que pode ser facilmente quebrada. Então nós estamos tratando, quando falamos em vida, sob todos os prismas, de algo tão delicado como uma peça de cristal. E nós não estamos tratando o nosso planeta, a vida, dessa forma. Nós a tratamos de forma bruta, violenta. Emmanuel, por Chico Xavier, em O Consolador, nos escreveu: a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida, que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evoluindo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Essa é a nossa missão, apesar de ainda não termos entendido. Fritjof Capra, citado por André Trigueiro, 2017, nos diz que a percepção da ecologia profunda é percepção espiritual ou religiosa. Quando a concepção de espírito humano é entendida como o modo de consciência no qual o indivíduo tem a percepção de pertinência, de pertencer, de conexidade com o cosmos como um todo, torna-se claro que a percepção ecológica é espiritual, na sua essência mais profunda. Nós ainda estamos naquela fase de compartimentar, separar uma coisa da outra. E o nosso esforço sob a ótica da evolução espiritual é juntar. É a visão holística, integral do universo. Não apenas da Terra, do universo. Como eu disse ontem, nós não somos espíritos terráqueos, nós somos espíritos universais. Porque nós somos filhos de Deus e o universo é a casa do Pai. Nós estamos em uma das infinitas moradas.
Mas, voltando agora à história do planeta, eis que, depois de todos os preparativos, há 200 mil anos surge o Homo sapiens, humano sábio, entre aspas. Porque de sábio nós temos muito pouco ainda, apesar de sermos filhos de Deus e de termos a semente do amor em nossos corações, mas ela precisa ser cultivada. Entramos então na história, nos beneficiando de um legado, prestemos atenção nisso, de mais de 4 bilhões de anos oferecido pela Terra. 4 bilhões de anos, mais do que isso, preparando-a para que aqui pudéssemos estar, cumprindo uma etapa essencial da evolução espiritual, que é a etapa da encarnação, da utilização desses instrumentos pedagógicos, chamados corpos físicos, que nos enclausuram, sim, por necessidade de aprendizagem. Por isso eu chamo o corpo físico de instrumento pedagógico, sob a ótica espiritual. Nos apoderamos de cada habitat e conquistamos territórios como nenhuma outra espécie fizera antes, em milhões e milhões, bilhões de anos. Milhões de anos. Após 180 mil anos, como nômades, os humanos se estabeleceram, deixaram de só depender da caça para sobreviver. Há menos de 10 mil anos, ocorreu a primeira grande revolução da humanidade, a invenção da agricultura, que resultou os primeiros excedentes de alimentos e deu origem a cidades e civilizações. A lembrança dos milhares de anos lutando por comida desapareceu. Com o tempo, multiplicamos o número de variedades e aprendemos a adaptá-las ao solo e aos climas. Ou seja, nós passamos a cultivar os nossos alimentos em todos os quadrantes do planeta. Depois de depender da força dos músculos por tanto tempo, a humanidade aprendeu a explorar um bolsão de energia solar sob a Terra, capturada pelos vegetais durante 100 milhões de anos: carvão, gás e petróleo. Aí nós começamos a sujar o planeta. Em função do petróleo, em poucas décadas, a Terra foi mais radicalmente alterada do que por todas as gerações anteriores da humanidade. Em poucas décadas. O primeiro poço de petróleo foi furado nos Estados Unidos em 1859. 5 anos depois, existiam lá mais de 500 empresas exploradoras do petróleo. Nos últimos 70 anos, a população do planeta quase triplicou. Mais de 2 bilhões de pessoas deixaram o campo para viver nas cidades. No campo, as máquinas substituíram o homem. 1 litro de petróleo gera a mesma energia que um ser humano em 24 horas. O bolsão de energia solar afastou o fantasma da seca que assolava a agricultura, hoje responsável por 70% do consumo de água, através do uso da água para a irrigação. A expansão das terras cultivadas e das monoculturas incentivaram o surgimento de pragas e doenças, porque nós desequilibramos o ambiente. Nós passamos a trabalhar com uma espécie só. As grandes plantações no planeta são de uma espécie. Com isso, nós abrimos esse desequilíbrio, margem ao crescimento incontrolável de determinadas espécies de insetos, por exemplo, que passaram a predar a agricultura. Os nossos alimentos estavam em risco. E entraram em ação outro resultado da Revolução Petroquímica,
os fertilizantes químicos e os agrotóxicos, que passaram a contaminar o ar, o solo, as plantas, os animais, os rios e oceanos. Todo o nosso planeta está contaminado. Mesmo as regiões mais inóspitas, Polo Norte, se encontram os resíduos desses produtos que nós utilizamos hoje na agropecuária. E vocês estão vendo aí, eu não sei se causa mais estrago um avião que lança bomba ou um avião que lança agrotóxico. E nós não percebemos, porque nós estamos longe do sistema. Antes do final desse século, a mineração excessiva terá esgotado quase todas as reservas do planeta, sabendo que 80% dessa riqueza mineral são consumidos por apenas 20% da população mundial. O desequilíbrio está presente em tudo. No uso errado dos recursos naturais e na distribuição desequilibrada dos bens materiais. E 2018 anos depois de Cristo, nós temos cerca de 800 milhões ou mais de irmãos que passam fome nesse planeta. Desde 1950, a pesca aumentou 5 vezes, tendo passado de 18 para 100 milhões de toneladas por ano. 3/4 das zonas pesqueiras estão esgotadas ou correndo esse risco. Nós estamos esvaziando os oceanos. Por todo o planeta, 1 em cada 10 grandes rios não corre mais para o mar, por muitos meses do ano. E os aquíferos subterrâneos estão secando em muitas regiões. Um desses rios, nós muito conhecemos, é o Rio Jordão. Ele não chega mais no Mar Morto. Em determinadas épocas do ano, apenas aquele risquinho de água. Os pantanais, terras alagadas, que representam 6% da área do planeta, filtram a água e digerem toda a poluição através dos micro-organismos e plantas subaquáticas. No século passado, metade dessa área foi drenada para dar lugar à agricultura, pecuária e construções. Uma agressão, um crime contra o meio ambiente. Destruição dos filtros de água. A escassez de água poderá afetar quase 2 bilhões de pessoas até 2025. Em apenas 40 anos, 20% da maior floresta do mundo, a Amazônia, foi derrubada. Bornéu, a 4ª maior ilha do mundo, era totalmente coberta por floresta. Um dos maiores reservatórios de biodiversidade do planeta. Está praticamente destruída. Nas montanhas do Haiti, restam apenas 2% das florestas. O país não consegue mais produzir todo o alimento para a sua população. O solo sofre grave erosão. O mesmo acontece em Madagascar. Porque não é só derrubar a floresta, é um problema seríssimo. Mas o solo, normalmente o solo da floresta amazônica é um solo arenoso. Quando se tira a floresta, ele fica sujeito à erosão e ele tem uma camada muito fina de solo real. Então há uma tendência de uma área tão exuberante como é hoje tornar-se um deserto. A exploração dos recursos naturais da ilha de Páscoa levou ao desaparecimento da civilização Rapa Nui. Desde 1950, alteramos mais a nossa terra em 68 anos do que nos 200 mil anos de nossa história como seres humanos. Metade das riquezas do planeta está nas mãos de apenas 1% da população. Prestemos atenção nesse número. 1 em cada 6 pessoas
vive em ambientes precários, insalubres, superpovoados, sem acesso à água, saneamento, eletricidade. A fome afeta mais de 800 milhões de pessoas. 7 milhões de humanos, isso foi dito ontem aqui, acho que pelo Mário, se não me engano, morrem por ano em decorrência da poluição ambiental, segundo a Organização Mundial de Saúde. Dado publicado esse ano, 2018. 7 milhões por ano no planeta. O carbono que fez de nossa atmosfera uma fornalha, que a natureza capturou por milhões de anos, possibilitando a vida, está sendo liberado novamente. Olha a irresponsabilidade nossa, desfazendo aquilo que a natureza fez em bilhões de anos. Nossas atividades liberam quantidades gigantescas de carbono, prejudicando o equilíbrio climático do planeta. Alguém tem dúvida que nós estamos sofrendo um processo de aquecimento global? Infelizmente, muitos têm, principalmente aqueles que comandam o planeta, porque têm a visão materialista exclusivamente. Não têm a sensibilidade de acreditar naquilo que a ciência tem mostrado, de forma enfática, quase que pedindo pelo amor de Deus, prestem atenção, nós estamos afundando o planeta. Até 2050, a camada polar do Ártico está derretendo e já perdeu 40% em 50 anos. Até 2050, 25% das espécies da Terra poderão se extinguir. Pelo aumento da temperatura da água, 30% dos recifes de coral desapareceram. Eles são um elo essencial na cadeia das espécies. Na África, o Monte Kilimanjaro perdeu 80% de suas geleiras. No verão, os rios não fluem mais. Falta água às populações locais. Mesmo no Himalaia, as geleiras estão diminuindo. São elas as fontes de vários grandes rios da Ásia. Dilúvios e furacões cada vez mais fortes, secas em todo o planeta, incêndios que agravam o aquecimento global. Na Sibéria, o descongelamento do solo, o chamado permafrost, liberará o metano, gás com poder 20 vezes maior do que o CO2 em provocar o efeito estufa. Esse é um grande risco que nós estamos correndo, é uma área enorme da Sibéria. Se derreter esse gelo, esse metano será liberado. O sistema que controla o clima foi seriamente prejudicado. O relógio das mudanças climáticas não para. O crescimento vertiginoso da população humana agrava o processo cada vez mais. Poderá haver pelo menos 200 milhões de refugiados do clima até 2050. 200 milhões. Tudo o que está descrito acima é reflexo do comportamento humano. Nada mais. Não é vontade divina, não. Não é castigo divino, não, porque não existe castigo divino. É comportamento nosso, é livre-arbítrio nosso, é irresponsabilidade nossa. Assumamos. Nós criamos fenômenos que não podemos controlar. Moldamos a terra à nossa imagem. Materialista, ambiciosa. André Trigueiro nos coloca: mudanças climáticas, escassez de recursos hídricos, produção monumental de lixo, destruição sistemática e veloz da biodiversidade, crescimento caótico e desordenado das cidades, transgenia irresponsável, são problemas causados por nós, pelo nosso estilo de vida, hábitos, comportamentos e padrões de consumo. É o nosso livre-arbítrio em ação, determinando escolhas que têm pressionado a resiliência do planeta. O modelo de desenvolvimento vigente foi descrito no relatório do Brasil para a Conferência Internacional da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, como sendo ecologicamente predatório, socialmente perverso e politicamente injusto. Está em curso nos dias atuais a 6ª extinção em massa
de espécies. Todas as 5 anteriores foram causadas por cataclismos naturais, como, por exemplo, queda de meteoritos. Dessa vez, a responsabilidade é da humanidade. No último século foram extintas 477 espécies, conforme a União Internacional pela Conservação da Natureza. Pela lei de causa e efeito, o eventual desperdício ou uso irresponsável dos recursos naturais terá implicações em nosso processo evolutivo. Então, acho que o que foi dito até aqui já nos permite concluir que realmente a questão ambiental tem tudo a ver com a questão espiritual. Não tem como desconectar uma coisa da outra. O homem ingere, agora isso aqui é uma referência de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Após a Tempestade. O homem ingere e dissemina a mais terrível poluição, venenosa, quão irrefreável, graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que persevera e se compraz. Referimos-nos à poluição mental, que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, em desequilíbrio, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, as funestas consequências se fazem presentes. Então, a poluição ambiental é o efeito, a causa é a poluição mental. Somos nós. O analfabetismo, voltando a André Trigueiro, ambiental, vem causando grandes estragos. Mais importante do que cuidar do planeta para os nossos filhos e netos, conforme se diz, é cuidar melhor dos nossos filhos e netos para o planeta. O que significa isso? Eu já vou adiantar que só existe uma solução para essa triste realidade da humanidade, do planeta: educação. Educação. Analfabetismo ambiental vem causando grandes estragos. Cuidar do planeta para os filhos e netos ou cuidar dos filhos e netos para o planeta? O que significa isso? Solução? Educação. Mas não é educação com E minúsculo. A educação com E maiúsculo. A educação holística. Porque essa palavra é muito utilizada e deve ser utilizada mesmo. Nós precisamos exercitar a visão holística. O que é a vida do espírito? A educação que se pratica em grande parte do planeta, ela não é holística. É uma educação que privilegia as questões materiais. Não que não deva, claro que sim, faz parte do sistema. Mas é a educação espiritual. Quando nós falamos em educação holística, nós estamos falando em educação espiritual. Educar o espírito para a eternidade. Essa é a nossa missão. Sabe quem disse isso? Janus Comenius. No século XVI, a visão de espíritos muito evoluídos, que era um dos ícones da pedagogia atual, moderna. Kardec se espelhava nele como um dos grandes educadores. O que significa educar o indivíduo para a eternidade? É transcender os limites do túmulo, porque a vida é eterna. E só fazer uma análise, nós
Praticamos a educação holística? Salvo raras e honrosas exceções, não. A pedagogia espírita é uma pedagogia holística. Portanto, agora eu remeto uma mensagem às casas espíritas. Nas casas espíritas nós temos condição total, plena, de praticarmos a pedagogia espírita, a visão holística. Nós temos essa liberdade, que não temos nas escolas convencionais. Não temos nas escolas convencionais. E a educação holística começa em pensarmos na resposta a essa questão. Quem somos nós? Eu não sou Edson Ramos de Siqueira. Edson Ramos de Siqueira é a identidade desse corpo físico. Eu já tive tantas outras. Quando eu digo eu, estou me referindo a todos nós, lógico. Quem sou eu? Eu tenho que resumir. Eu sou um espírito. Nós somos espíritos, que já passamos por incontáveis experiências em outras encarnações. Situações diferentes, diversidade em todos os sentidos. Qual o sentido da vida? José Herculano Pires, um grande mestre espírita, pergunta: por que e para que vivemos? E a resposta: segundo o Espiritismo, vivemos para desenvolver as potencialidades psíquicas de que todos somos dotados. Nossa existência terrena tem por fim a transcendência, ou seja, a superação constante da nossa condição humana. É nisso que nós temos que pensar. Allan Kardec, em 1862, fez uma viagem pela França, visitando vários núcleos espíritas, uma viagem de 6 semanas, percorreu 1.200 quilômetros, visitou 50 grupos espíritas. E em suas palestras ele focava, dentre tantas outras coisas, o seguinte: se o espiritismo é uma verdade, se deve regenerar o mundo, é porque tem por base a caridade. Não vem destruir senão uma coisa: o materialismo. Não vem pôr abaixo senão um templo, o do egoísmo e do orgulho. O que ele quis dizer com destruir o materialismo? Seria destruir o consumismo? O consumismo é uma decorrência do materialismo, é uma consequência do materialismo. O que ele quis dizer destruir o materialismo significa entendermos que nós não somos essa matéria densa, que a matéria densa que nos cerca, ela deve estar em equilíbrio conosco. Nós devemos aprender a conviver com o próximo, humano, não humano, e com a matéria de maneira geral. Isso é destruir o materialismo, entendermos que nós somos espíritos. E aí vem uma outra pergunta para que nós possamos verdadeiramente fechar essa ideia, essa imagem. Por que reencarnamos? Por que existimos? Qual o nosso objetivo maior? Por que estamos aqui? Só para uma coisa, uma coisinha só, para evoluirmos. O que mais? Só para evoluir? É fácil, né? É fácil evoluir? Não é fácil. E o que eu faço para evoluir? Aprenda a amar. O que mais? Só. Mas amar o quê? A minha esposa, o meu marido, os meus filhos, os meus tios, os meus amigos? Não, amar indistintamente, como Jesus nos ensina. É um grande desafio. Mas qual a porcentagem da humanidade que está focada nisso, em evoluir, em aprender a amar verdadeiramente? Então não há uma perspectiva muito boa de reversão desse quadro ambiental se nós não começarmos a trabalhar profundamente a educação holística. Leon Denis. Os preceptores da humanidade têm, pois, um dever imediato a cumprir, é o de repor o espiritualismo na base da educação, trabalhando para refazer o homem interior
e a saúde moral. É necessário despertar a alma humana, adormecida por uma retórica funesta, mostrar-lhe seus poderes ocultos, obrigá-la a ter consciência de si mesma, a realizar seus gloriosos destinos. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas, antes de tudo, falemos ao seu coração. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus, por religião o amor. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. E vejam que nós colocamos sempre, quando tratamos de educação holística, educação com E maiúsculo, diferenciando-a da educação convencional, independentemente do nível de ensino da escola A, B, C ou D. A educação holística é a ferramenta de transformação do planeta, ou melhor, de transformação da humanidade e, consequentemente, de transformação do planeta. A reversão desse caótico quadro ambiental só acontecerá com a transformação da humanidade, com a conscientização, com a expansão das consciências. E a grande questão, o grande desafio é que nós temos já um grau de inteligência suficiente para revertermos essa realidade. Mas sem a consciência dos preceitos morais, dos preceitos evangélicos, nós não o faremos, não conseguiremos. Mas na hora H, quando tudo estiver afundando, Deus intercederá. Não. Deus já intercedeu. A parte dele está pronta. Ele continuará fazendo aquilo que lhe cabe. Alguém tem dúvida? Mas e a nossa parte? É cômodo ficar esperando que um milagre aconteça. Não vai acontecer. Porque a lei do livre-arbítrio, ela é intocável. Livre-arbítrio, todas as leis espirituais não têm exceção. Livre-arbítrio é 100% livre-arbítrio. Mas e se o planeta não tiver mais condições de albergar a vida? Há muitas moradas na casa do Pai. Aí também existe a lei de causa e efeito. Eu ajudei a destruir. Causa e efeito. É outra lei essencial. Precisamos entender o Espiritismo de forma profunda e deixarmos o comodismo de lado. Descruzarmos os braços e agirmos. Porque quem somos nós? Espíritos em evolução, filhos de Deus. Deus, como grande educador, poderia dizer, tudo podemos dizer de Deus, tudo que é bom. Como grande educador, Ele não mima seus filhos. Ele ama, mas não mima. A pedagogia superior é infalível. Não tem erros. De forma alguma. Acordemos, despertemos as nossas consciências e mãos à obra, humildemente, que cada um de nós possa fazer a parte sua para salvar esse planeta do caos no qual já estamos mergulhados. Infelizmente, é essa a realidade que nós temos que expor. Chega de ilusões. O nosso reservatório de ilusões já está abarrotado. Não cabe mais. Chega. Vamos começar a desfazer as ilusões.
e que a paz do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações, e envolva sempre as nossas mentes, facilitando assim o despertar das nossas consciências. Que assim seja.